Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre área de figuras planas. Primeiro, definindo o que é uma figura plana. Então, uma figura é chamada de plana quando possui uma única face. Então, se a figura possui apenas uma face, ela é chamada de plana. E nós iremos trabalhar as principais figuras planas, que são o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o losango, o triângulo, o trapézio e o círculo. Vamos lá. Então, começando aqui com o quadrado. Então, o quadrado é uma figura plana que possui 4 lados iguais. Então, nós temos aqui o lado e aqui nós temos a área desse quadrado. Então, nós utilizaremos duas fórmulas matemáticas para nós calcularmos a área desse quadrado. Então, nós temos aqui, aqui é igual a L ao quadrado. Então, o que é esse aqui? Aqui, A de área, Q de quadrado. Então, a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Essa é a fórmula para eu calcular a área do quadrado. Então, se eu tiver o lado e quiser encontrar a área, vou utilizar essa fórmula. Agora, se eu tenho a área e quero encontrar o lado, vou pegar essa mesma fórmula e utilizar na forma inversa. Vou inverter o L ao quadrado, colocando para o primeiro membro, e a área do quadrado para o segundo membro. Perceba que aqui eu tenho uma potenciação, e eu vou pegar essa potenciação e expressar em uma radiciação. Então, como é que fica? Esse expoente 2, ele vai ser expresso no índice da radiciação, ou seja, vai ficar assim, L igual a raiz quadrada de AQ. Então, esse expoente 2, ele está representado pelo índice. Só que, como a minha raiz é quadrada, não há necessidade desse 2 aparecer. Por isso, fica subentendido. Então, L é igual a raiz quadrada de AQ. Então, essa fórmula AQ igual a L ao quadrado, eu a utilizo quando eu tiver o lado e quiser encontrar a área. E L igual a raiz quadrada de AQ, eu a utilizo quando eu tiver a área e quiser encontrar o lado. Então, exemplo de número 1. Exemplo de número 1. Nós temos aqui um quadrado de lado 15 centímetros. Então, perceba, eu tenho o lado desse quadrado e quero encontrar a sua área. Então, aqui eu não tenho a área. Aí eu utilizo essa fórmula matemática. Eu tenho o lado e quero a área. Então, eu tenho o lado, vou encontrar a área. Então, fica aqui igual a L ao quadrado. Aqui é igual. Quem é meu L? 15. Fica 15 ao quadrado. Lembrando que 15 ao quadrado, ou 15 elevado ao expoente 2, significa dizer que a base 15 vai repetir 2 vezes, pois a minha base, ela repete de acordo com o meu expoente. Então, fica aqui igual a 15 vezes 15. Aqui é igual. 15 vezes 15 dá 225. A minha medida está em centímetro, então ficará centímetro quadrado. Pronto. Agora, no meu exemplo 2, agora, eu tenho a minha área. A minha área é 576 centímetros quadrados. E agora eu quero o meu lado. Então, o meu lado eu não tenho. Então, no exemplo 1, eu tinha um lado e encontrei a área.
Agora, no exemplo 2, eu tenho a área e quero encontrar o lado. Então, vou utilizar a segunda fórmula. Lado é igual a raiz quadrada da área. Lado é igual a raiz quadrada de 576. Lado é igual a 576, a raiz quadrada de 576. Como a raiz é quadrada, eu posso fazer por dois processos. Eu posso fazer pelo processo de decomposição em fatores primos e posso utilizar o auxílio desta tabela aqui, ó. 9 vezes 9, 81. 8 vezes 8, 64. 7 vezes 7, 49. 6 vezes 6 dá 36. 5 vezes 5 dá 25. 4 vezes 4 dá 16. 3 vezes 3 vai dar 9. 2 vezes 2 vai dar 4. 1 vezes 1 vai dar 1. E 0 vezes 0 vai dar 0. Então, eu tenho esses dois processos de resolução de uma raiz quadrada. Como esse numeral não é muito grande, o processo mais rápido é esse aqui, utilizando o auxílio dessa tabela. Então, farei utilizando o auxílio da tabela. Então, como funciona essa tabelinha? Eu quero encontrar a raiz quadrada de 576. Então, você pega o 576, ó, pronto. Colocou 576, você vai circular o último algarismo, que é o 6. Ó. Pronto. Aí você vai verificar agora na tabela, de 0 até 9, qual é o numeral que, multiplicado por ele mesmo, vai terminar em 6. Então, 0 vezes 0 dá 0. Terminou em 0. Então, não pode ser o 0. 1 vezes 1 dá 1. Terminou em 1. 2 vezes 2 dá 4. Terminou em 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Ora, aqui terminou em 6. Então, eu já tenho uma possibilidade. É o 4. Porque 4 vezes 4 dá 16, termina em 6. E você vai verificar a outra possibilidade aqui, ó. 6 vezes 6 dá 36. Então, eu tenho também duas possibilidades agora. Eu tenho 4 vezes 4, vai dar 16, termina em 6. E eu tenho 6 vezes 6, que dá 36, termina em 6. Ok. Você vai perceber que o 0, apenas o 0 e o 5, quem terminar em 0 ou quem terminar em 5 só tem uma possibilidade. Ó. Em 1 tem duas possibilidades. Em 4 tem duas possibilidades. Em 9 tem duas possibilidades. Em 6 tem duas possibilidades. Apenas o 5 e o 0 só tem uma possibilidade. Pronto. Encontrei as duas possibilidades. O que você vai fazer agora? Você vai cancelar o segundo algarismo. Cancela o segundo algarismo. E aí você pega o que sobrou. Sobrou 5. Aí você vai verificar qual é o numeral que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o 5 ou ficar próximo do 5. Ou dá o numeral ou ficar próximo do numeral, só não pode passar. Então, se eu pegar 1 vezes 1, dá 1. Ficou menor que o 5, ainda não passou. Ok. 2 vezes 2, 4. Já está bem próximo do 5. Agora, se eu pegar 3 vezes 3, dá 9, já passou. Então, não pode passar. Ou dá igual, ou dá aproximado. Então, o mais próximo aqui foi o 2. Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Aí, o que eu faço agora? Eu pego esse 2 com 4 e vou formar o numeral 24. E pego esse 2 com 6 e vou formar o numeral 26. Agora eu tenho duas possibilidades. Eu tenho 24 e tenho 26. Então, significa dizer que a raiz quadrada de 576 ou será o 24 ou será o 26. Como é que eu descubro? Eu faço a multiplicação por ele mesmo. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Agora vai ser com 2. 2 vezes 4, 8.
avança uma posição. E 2 vezes 2 dá 4. Passa a barra e soma. 6. 9 mais 8, 17, vai 1. E o mais 4, 5. Ora, deu 576, que era o numeral que eu estava querendo. Logo, a raiz quadrada de 576 é igual a 24. Pronto, 24 centímetros. Agora, se eu quisesse também calcular o perímetro, então, como aqui é um quadrado, todos os 4 lados são iguais, porque o perímetro de uma figura é a soma de todos os seus lados. Então, eu tenho esse lado, mais esse lado, mais esse lado e mais esse lado. Como todos os lados são iguais, então ficará assim, ó, L mais L mais L mais L. L mais L mais L mais L dá 4L. Então, essa é a fórmula do perímetro. Φ é igual a 4L. Aí eu quero calcular o perímetro desse primeiro. Então, vai ficar 4 vezes, qual foi? Aqui o lado é 15. Então, 4 vezes o 15. 4 vezes o 15 vai dar 60 centímetros. E no exemplo 2, eu já sei que o perímetro é 4L. O lado aqui deu 24, então 4 vezes o 24. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 com 9, 96 centímetros. Então, eu consegui calcular o perímetro, consegui calcular a área e o lado desses quadrados. Agora, iremos verificar a segunda figura plana, que é o retângulo. Então, agora eu tenho um retângulo. A característica do retângulo é que seus lados paralelos são iguais. Esse lado é paralelo a este porque estão de frente um do outro. Logo, esse lado é igual a esse. E esse lado aqui é paralelo a esse, estão de frente. E eles não se tocam. Então, também são iguais. Esse lado aqui nós chamamos de base. E esse lado aqui nós chamamos de altura. Lembrando que a base é a mesma coisa que o comprimento. E essa altura é equivalente à largura. Então, vai depender da situação. Por exemplo, eu quero calcular a área de um muro. Um muro, ele está na vertical. Então, eu vou calcular a base e a altura, porque na vertical é a altura. Agora, se esse retângulo ele representa um terreno, ou uma praça, ou uma quadra esportiva, um campo de futebol, então eu não vou dizer altura, eu vou dizer largura, porque está no plano, no chão. Então, eu vou chamar esse lado aqui de altura de largura. Então, comprimento e largura, ou base vezes altura, vai depender do contexto do problema. Nesse caso aqui, nós temos um retângulo, e a área desse retângulo é o produto da base pela altura. Pronto. Base vezes altura. Então, no exemplo de número 1, eu tenho aqui um retângulo. Esse lado aqui é 60 centímetros e esse aqui é 35 centímetros. E eu quero encontrar a área desse retângulo. Ok? Aí o que eu faço? Vou usar a fórmula. A área do retângulo é a base vezes a altura. A área do retângulo, quem é a base? 60. Quem é a altura? 35. A área do retângulo é igual. 60 vezes 35. Perceba que o 60 contém um zero. Na multiplicação, esse zero você esquece ele por enquanto. Foca apenas no 6. 6 vezes 5, 30. Coloca o zero e vai 3. 6 vezes 3, 18. Com mais 3, 21.
E esse zero aqui, que você esqueceu ele no início, você coloca no final. Logo, 60 vezes 35 é 2.100 centímetros quadrados. Pronto. E aqui a questão de ser cm elevado ao quadrado, porque é o cm do primeiro vezes o cm do segundo. E aí você tem uma propriedade da potenciação, multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base, que é cm, e aqui o expoente não aparece, é 1. O expoente aqui não aparece, é 1. Você soma o expoente. 1 mais 1, 2. Por isso que é cm ao quadrado. Agora vamos pegar o exemplo 2. Exemplo 2 agora. Agora no exemplo 2, a minha base é o dobro da altura. Se a minha base é o dobro da altura, então o meu B é 2H. Certo? E a minha altura aqui também não tenho, vou chamar ela de H. Não tem essa altura, chamo ela de H. E a minha base será o dobro da altura, 2H. E a área do meu retângulo vai ser 3.200 centímetros quadrados. Vou apagar aqui essa tabelinha, por enquanto. Então vamos lá, ó. A área do retângulo é a base vezes a altura. Eu tenho já a área do retângulo, vou logo substituir. A área do meu retângulo é 3.200. A minha base é 2H. Então, no lugar da base B, eu coloco 2H. Vezes a minha altura, que não tem, continua sendo H. Então, fica 3.200. Eu tenho 2H vezes H. Eu repito o número 2. E eu vou multiplicar, ó, H vezes H. H vezes H. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base, soma os expoentes. 1 mais 1 é 2. Então, H vezes H é H ao quadrado. Aí vamos fazer a inversão. Então, o que está no segundo membro vai para o primeiro membro. E o que está no primeiro membro vem para o segundo membro. Você isola o H ao quadrado, vai ser 3.200, dividido. Por que dividido para 2? Porque esse 2 está colado com H ao quadrado. Toda vez que o numeral estiver colado com a incógnita é a letra, está multiplicando. Aí você utiliza a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Ele está multiplicando, ele desce dividindo. Aí eu tenho 3.200 dividido para 2. Não é obrigado eu pegar o 3.200 de uma vez e dividir por 2. Eu pego só o 32 dividido para 2 dá 16. E esses dois zeros que sobraram vêm para cá. Logo, 3.200 dividido para 2 é igual a 1.600. Aí eu tenho aqui uma potenciação. H ao quadrado é igual a 1.600. O que vai acontecer? Eu vou expressar essa potenciação na operação inversa, que é a radiciação. Então, repete apenas o H igual a raiz quadrada de 1.600. Calcular a raiz quadrada de numeral com zero é a coisa mais simples que tem. Esquece o zero. Foca só no numeral que não é zero, 16. Raiz quadrada de 16. Qual é o numeral que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4. Aí você tem aqui dois zeros. Você pega a metade. A metade de dois zeros é apenas um zero. Então, a minha altura é 40 centímetros. Aí eu preciso encontrar a minha base. A minha base é 2H. Então, a minha base é 2 vezes o 40. 2 vezes o 40 vai dar 80 centímetros. Então, a minha base é 80 centímetros.
e a minha altura é 40 centímetros. Aí nós vamos agora para o exemplo de número 3. Então, exemplo de número 3, nós temos aqui esse retângulo. Então, a área do retângulo vai ser 1.200 centímetros quadrados. Aqui a minha base vai ser o triplo da altura. Então, o triplo é 3 vezes. E a minha altura será H. Então, eu tenho um retângulo, a área desse retângulo é 1.200. A minha base é o triplo da altura. Então, ficará assim, ó, AR igual a B vezes H. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área do retângulo eu já tenho, então eu vou substituir lá. Vou substituir logo. 1.200. Se quiser substituir no final, depois que resolver aqui, não tem nenhum problema. A base é 3H vezes a altura, que é H. Então, 1.200 é igual, repete o 3, H vezes H, como já vimos anteriormente, um número multiplicado por ele mesmo, esse número ao quadrado. Vamos fazer a inversão, 3H ao quadrado é igual a 1.200. Isola o H ao quadrado, vai ficar 1.200 dividido para 3, porque o 3 está colado com H ao quadrado, está multiplicando. Vamos utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, 1.200 dividido por 3. Eu pego apenas o 12, esquece o zero por enquanto. 12 dividido por 3 dá 4. E aí acrescento os dois zeros. Ficou H ao quadrado igual a 400. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa potenciação e expressá-la em uma radiciação, ficando assim, H igual a raiz quadrada de 400. Então, calcular a raiz quadrada de um número com zero é a coisa mais simples que tem. Esquece o zero, foca no 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Aqui eu tenho dois zeros, eu vou pegar a metade. A metade de dois zeros é apenas um zero. Então, 20 centímetros. Pronto, já achei a altura. A minha base é o triplo da altura. Então, será 3 vezes o 20. A minha base é 60 centímetros. Então, encontrei a minha base, encontrei a minha altura. Então, gente, essa foi a nossa aula. Inicialmente, fizemos aqui a área do quadrado e também a apresentação da área do retângulo. Na nossa próxima aula, estaremos trabalhando as demais figuras planas. Então, se você gostou dessa aula, se você conseguiu entender, se fui bastante claro, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.